Bom, nesse vídeo aqui eu vou te falar 4 dicas, talvez eu dê mais uma bônus para você aprender a lidar com a pressão. Exatamente isso. Você que não tem dinheiro, você tem pressão. Você que tem muito dinheiro, você também lida com a pressão. E como que as pessoas que têm muita grana conseguiram passar pelo processo da pressão e chegar no resultado que ela sempre quis ter? Como? Foi algum macete? Tem alguma dica? Sim, eu vou te passar 4 dicas para você aprender a lidar com a pressão. E tem muita gente que pede para ter menos peso nas costas. Caramba, meu Deus, eu não aguento mais, eu queria menos peso nas minhas costas, que tá muito pesado. Não é isso que você tem que pedir. Você não tem que pedir menos peso nas suas costas, você tem que pedir pernas mais fortes para aguentar todo esse peso que tá nas suas costas. Por quê, Sérgio? Por que é necessário ter pernas mais fortes? Porque basicamente quanto maior o seu resultado, maior a pressão que vai vir. Então quanto maior o seu resultado, mais peso você tem que carregar. E observe uma coisa, a pessoa que tem resultado, ela teve problemas na vida dela lá no começo, ela teve pressão psicológica, pressão de trabalho, um monte de coisa, de dinheiro também. E hoje em dia, quando ela tem um resultado, aquela coisa lá atrás já se torna algo fácil, ela já consegue lidar com aquilo. Por quê? Porque ela conseguiu ter ali no meio do caminho alguns macetes e dicas para ela conseguir ver aquele obstáculo que lá atrás era gigante, hoje é bem pequeno. Por quê? Porque a perna do cara já tá forte, então ele aguenta aquele peso que lá atrás parecia ser pesado. Hoje em dia é muito leve, certo? Então eu vou te passar aqui 4 dicas, mas antes de mais nada, um like no vídeo, por favor, para dar aquela moral, se inscreve no canal e ativa o sininho também, fechado? Bora pro vídeo. Vamos lá, a primeira dica de todas é o seguinte: definir prioridades. Sérgio, por que isso daqui é importante? Porque quando você está sob pressão, você fica com muitas coisas na cabeça. E a maioria das pessoas, inclusive eu lá atrás, eu estudava, eu buscava informação, eu me conectava com pessoas e o que ia acontecendo? Ia acumulando uma quantidade de informação dentro da minha mente, ia criando uma obesidade mental. Sérgio, o que é essa obesidade mental? É um acúmulo gigantesco de informação, na qual é tanta coisa que você trava. Então isso é uma pressão psicológica que acaba tendo sobre você. E se você não definir as suas prioridades, saber exatamente qual que é o alvo que você quer atingir, você fica com vários alvos e aí você não sabe qual de fato é o que você vai atirar. E o que acontece? Você acaba atirando e às vezes não acerta nenhum. Ou se você acerta um, você não acerta em cheio. Então você não consegue de fato o resultado que você sempre quis. Então definir prioridade é um passo muito importante. Sérgio, como que eu faço isso? Pô, me dá uma dica? É óbvio que eu te dou uma dica. Ao invés de você focar na sua mente, eu vou pensar aqui qual que é a minha prioridade. Não. O que eu te aconselho de fato parece ser algo besta, mas é importante. Se você quer ter resultado na vida, faz isso porque é importante. Pega uma folha e coloca as suas metas, 3 metas. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Sérgio, mas o que é isso aqui? Isso daqui é para você definir as suas prioridades. Sabendo onde você quer chegar, você vai conseguir. Vou dar um exemplo. Pô, eu preciso faturar, só para você entender, a minha empresa está faturando 30 mil no mês. Certo? 30 mil no mês. A minha meta de curto prazo é faturar 40, beleza? No mês. O que eu preciso fazer para chegar nesses 40? O que está sendo de obstáculo? Eu preciso contratar mais pessoas? Eu preciso comprar mais notebooks, mais celulares? Eu preciso investir em tráfego? Eu preciso, não sei, contratar alguma outra pessoa funcional para aquilo que está faltando na minha empresa? O que eu preciso fazer? Então, quando você sabe o seu objetivo, você definiu a sua prioridade, você sabe o que está acontecendo ali para cometer alguns erros e deslizes. Eu estou falando de empresa, mas isso pode ser na sua vida, beleza? Então, quando você define a sua prioridade, você coloca ali seus objetivos, você consegue identificar erros e a sua mente vai ficar muito mais focada naquilo que você quer. E isso faz o quê? Isso tira toda a pressão. Mas qual pressão? Aquela pressão de ter todo o resultado em todas as áreas da sua vida. Você vai focar em um. Quando você tiver aquele resultado, você vai para outro e assim sucessivamente. Então, a maioria das pessoas, elas têm a pressão. Por quê? Porque ela quer tudo de uma vez. Ela quer ser bom no trabalho, ela quer ganhar dinheiro, ela quer ter um físico ótimo, ela quer ter uma boa alimentação, ela quer um monte de coisa. E na realidade ela não consegue nada. Por quê? Porque é um monte de alvo e ela não consegue acertar nenhum alvo. Perfeito? Então, qual que é o lado bom dessa primeira dica? É definir sua prioridade para você focar naquilo, depois daquilo resolvido, você vai para uma próxima. Segunda dica é o quê? Dividir os problemas. Sérgio, como assim? Vamos lá. Essa daqui tá muito
muito ligada com a primeira dica. A primeira dica é o quê? É você mirar qual alvo você quer atingir. Lembrando, você vai atingir todos, mas muito mais fácil um de cada vez, porque você definiu a prioridade. Segunda coisa, é a mesma coisa, só que o inverso. Na vida a gente tem metas, que é o primeiro, só que a gente também tem muitos problemas. E se você tentar resolver todos os problemas que você tem, você não vai conseguir. Aprende uma coisa aqui, ó. Essa frase aqui mudou o meu game de um jeito que você não tem noção. Inclusive, eu ajudei muitas pessoas falando essa frase também. O problema que não dá para resolver, ele está resolvido. Ponto. A gente fica matutando, quebrando a cabeça todo dia, o mês inteiro, o ano inteiro, com problemas que não dá nem pra tu resolver. E tu fica lá, caramba, mas se tivesse acontecido isso, já foi. Você não consegue resolver aquilo. O pneu do teu carro furou. Aí tu tava atrasado pra um evento, pra uma reunião importante. O que você vai fazer? Reclamar. Olha lá, que o meu pneu furou. O que vai mudar de fato com o conserto do teu carro, do pneu? Absolutamente nada. Então um problema que não tem solução, ele tá resolvido. Ponto. Porque não tem o que você fazer. O que você pode fazer? É ligar para um guincho ou trocar o step. Somente. Reclamar não vai adiantar, xingar não sei quem não vai adiantar, não vai acontecer nada em relação ao conserto do pneu. Então o problema que não dá para resolver, ele tá resolvido. E qual que é o lado bom de você dividir os problemas? É a mesma coisa da primeira etapa. Você vai focar em resolver um problema. Resolveu ele, vai pro próximo. Então você tira o peso das costas de resolver todos os problemas da sua vida. Lembra do que eu falei lá no começo? Eu sei que você quer emagrecer, eu sei que você quer ganhar dinheiro, eu sei que você quer viajar, você quer um monte de coisa. E aí você tem problemas por trás. Falta de dinheiro, falta de tempo, você tem um monte de coisa por trás. É a mesma lógica da primeira. E você tem que selecionar aos poucos quais os problemas da sua vida que dá para resolver e você foca em cada um deles para ir matando um por um. Resolver todos de uma vez vai ser quase impossível e você vai ficar muito sobrecarregado psicologicamente e vai travar. Você vai ter a famosa obesidade mental. Você vai pensar, caraca, é tanta coisa, o que eu faço? Aí você não faz nada. Terceira dica, controle suas emoções. Sérgio, por que isso daqui é importante? Vamos lá. O assunto é pressão, beleza? E a maior pressão, ela sempre vai vir daqui. É o seu mental que não sabe controlar suas emoções, certo? Beleza. O que eu posso te dar de dica? Se você tá numa situação, você tá num problema na sua vida que você precisa solucionar, certo? Você precisa resolver para atingir sua meta. Percebe que é tudo ligado, beleza? A emoção... O que a emoção faz com você? Talvez te deixa triste porque você tem um problema e te deixa frustrado porque você não consegue atingir sua meta. Então tá tudo ligado, beleza? Se você souber controlar a sua emoção, tudo vai ficando mais fácil. Eu vou te dar um exemplo. Imagina comigo que furou o pneu do teu carro. Então você tem um problema que tá ligado ao segundo. Show? Maravilha. E a sua meta, o seu objetivo é resolver esse problema para chegar numa reunião importante, beleza? Que a meta tá aqui no primeiro, então tá tudo ligado. Como que você deve lidar com isso emocionalmente? Você tem que primeiramente entender que você não adianta reclamar, que aquilo aconteceu e não tem o que fazer. Se você ficar bravo, triste, chorar, não vai mudar nada. Então, o que você tem que fazer com a sua emoção? Controlar ela. Lidar com ela da melhor forma possível. Porque se você ficar com a sua emoção de maneira negativa, vai ser pior para resolver o problema. Então você tem que deixar a mente livre. Eu faço isso. Ah, mas é muito difícil. Tudo bem, eu tô te dando dicas para você tentar evoluir. E eu faço isso e dá muito certo. Show! Furou meu pneu. O que eu posso fazer? Chorar não dá, não adianta. Reclamar não adianta. Xingar meu amigo do lado não adianta. Não adianta nada disso. O que eu posso fazer? Maravilha. Ficar em paz. Aconteceu, infelizmente. Vamos resolver. Eu posso chamar um guincho. Pego meu celular, procuro o guincho, ligo pro guincho e espero o guincho. Então, eu controlei minha emoção, eu foquei no problema e resolvi o problema e vou atingir minha meta, que é o quê? Esperar o guincho chegar e trocar o pneu. Ou levar o carro para algum lugar. Acabou. Tem algo diferente nessa história do guincho do pneu furado que eu possa fazer? Não. Tem alguma coisa? Não. Porque, um exemplo, meu carro não tem step. Não tem step. Então, é esse guincho. Ah, mas tem o step. Show, vamos trocar o step. Acabou. São só duas coisas que tem para fazer. Reclamar não adianta, xingar não adianta, nada adianta. Então você tem que controlar suas emoções. Isso em tudo que você for fazer na sua vida. Aconteceu um problema no trabalho, controla a sua emoção. Se você não consegue controlar nem suas emoções, que a sua cabeça, sua mente, como que tu vai ser bem sucedido? Como que você vai ganhar grana? Como que você vai investir lá na frente? Não tem como, entende? Então muitas pessoas falam, nossa,
isso tá muito ligado à emoção. Eu tô muito cansado, eu tô muito... Cara, meu trabalho tá me matando, eu tô sem tempo, eu tô cansado, não aguento mais, eu tô estressado, eu tô não sei o quê. Aí eu quero que você pense o seguinte, imagina quando você não tinha um trabalho, o que você pedia para Deus e pro universo? Um trabalho, você concorda? Você não tinha dinheiro, o que você pedia? Você pedia um dinheiro, você pedia trabalho para ganhar dinheiro. E lá atrás, você queria estar na situação que você tá hoje. Só que aí hoje você fala assim, tô muito cansado, não aguento mais, e não sei o quê. Então quando você não tem nada, você pede. E quando você tem, você reclama. Você tá controlando sua emoção? Você tá entendendo que a posição que você tá hoje é a posição que um dia você pediu para estar? Porque tem pessoas hoje sem trabalho querendo estar onde você tá. Trabalhando, ganhando dinheiro. Tem pessoa que tá numa posição que você tá, por exemplo, sem um trabalho, mas você tem duas pernas. Tem pessoa que não tem nem duas pernas e queria estar na sua posição. Então hoje você reclama pelo que você tem, mas um dia você pediu por isso. Então você tem que agradecer, você tem que controlar a sua emoção. Porque se você não souber lidar com isso, você vai se frustrar. A pressão que está em você vai ser cada vez maior, porque você não sabe usar ela a seu favor. Quarta dica, peça ajuda. Quero que você entenda isso daqui. Não é para você pedir ajuda, ficar sentado e falar para a pessoa resolver. Não. É pedir ajuda para quem já chegou onde você quer chegar. Dividir os problemas que você tem, dividir as metas que você tem com uma pessoa que é inspiração para você, uma pessoa que está contigo no mesmo barco. Por quê? Entenda uma coisa. Para você solucionar um problema, a primeira coisa que você precisa fazer, é identificar que existe um problema. Concorda comigo? Se você não sabe que tem um problema, como que você resolve ele? Você não resolve. Então, 50% para você resolver o problema é identificar ele, beleza? Então, você precisa pedir ajuda para as pessoas que já chegaram onde você chegou, passar para essa pessoa quais são suas metas e problemas e buscar uma solução, junto com a terceira, que é o quê? Controlando a emoção. É tudo uma coisa ligado na outra. Com essas 4 dicas aqui, você consegue facilmente tirar todo o peso das suas costas. Por quê? Porque você vai destrinchando a sua meta, os seus problemas, a sua emoção, você destrincha tudo e vai ficando muito mais fácil. Lembra sempre disso, tá? Ninguém tropeça em montanha. Ninguém tropeça em montanha. Você sempre tropeça em pedras, pequenas pedras no caminho. Então é isso. Às vezes falta um ajuste para você mudar o teu game. É uma coisinha, entende? Então fica tranquilo, não fica pensando em resolver tudo da sua vida, porque você não vai conseguir resolver tudo na sua vida. Resolve uma coisa por vez, etapa por etapa. E o negócio, o X da vida é progredir. Progredir. Isso é a melhor coisa do mundo, beleza? Então progredir é o game. Quinta dica, vou dar uma bônus aqui, tá? Falei 1, 2, 3, 4, vou dar uma dica bônus agora. É o seguinte, é você desabafar. Não é feio você desabafar com uma pessoa. Óbvio que você precisa desabafar com alguém que você confie, que vai entender a situação que você esteja passando, beleza? Mas por que é importante? Vamos lá, vamos imaginar uma panela de pressão. Ela tá cheia de pressão, ela tá com muita coisa ali dentro e o negócio explodindo. Quando você levanta ali em cima, o que acontece? A pressão sai, ela respira e fica de boa. Você consegue abrir a tampa da panela, senão o bagulho explode, perfeito? Então às vezes acontece isso na tua vida, você precisa dar um time, você precisa levantar ali a tampinha, respirar, ficar de boa e passar a sua angústia para uma outra pessoa, uma pessoa que você confia. Vou dar um exemplo. Imagina que você esteja no trabalho, você precisa resolver algum problema. Você pode muito bem pedir uma ajuda para um companheiro seu, né? Que é até a quarta coisa aqui, você pode pedir uma ajuda, é a quarta dica. Só que talvez você não confie nele o suficiente para desabafar, falar dos seus problemas, falar das suas metas. Então isso daqui é um pouquinho diferente desse. Pedir ajuda é uma coisa, desabafar com quem você confia é outra. E por que isso é importante? Porque é a válvula ali da panela de pressão. Você desabafa, você relaxa, você respira, você passa ali a sua situação que você está passando por uma outra pessoa e talvez essa pessoa pode te dar até dicas para você conseguir, olhando de fora, né, que uma pessoa olhando de fora é muito melhor, ela consegue te falar, olha, faz isso, por que você não faz assim? Faz assado. E aí você consegue sair ali do poço que você tá, né, e às vezes você fala, nossa, eu não tenho saída. A pessoa que tá de fora, ela consegue te dar alguma dica. Então, essa é uma dica bônus muito importante, inclusive não tenha vergonha, não sinta vergonha. A pessoa que tá te ouvindo, ela também tem problemas. E se ela não quiser te contar, o problema é dela. Mas é muito importante você desabafar e soltar essa pressão que tá dentro de você. Beleza? Então tá aí 5 dicas para você tirar a pressão das suas costas e conseguir ter um resultado bom aí na sua vida. E só para finalizar, um like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho também. Toda quarta e domingo, 6 horas da tarde, tá saindo vídeo novo aqui. Então não perde, manda para algum amigo também, que vai ser importante essas informações aqui. Quando você dá um like no vídeo, o YouTube entende que é um
conteúdo relevante e ele vai indicar isso para outras pessoas, beleza? Então dá essa moral aí pro pai, tamo junto, até o próximo vídeo.